Oi pessoal, professor Frank Santos, tudo bom? A pergunta central desse vídeo é: o que é que falta para o Ceará chegar à liderança ou ficar entre os líderes da Série B? Por que é que o Vozão não decola? Bem, eu respondo essa pergunta partindo de 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é o matemático, é o objetivo. Falta o Ceará uma sequência de vitórias. O Alvinegro de Porangabuçu não conseguiu fazer 3, 4 jogos de vitórias. Até conseguiu fazer alguns jogos bons. Acredito que os últimos 4, 5 jogos do Ceará ele jogou para ganhar dos adversários. Aqueles 2 primeiros que ele perdeu com a ajuda grande da arbitragem para o outro lado. 2 que ele venceu e esse último que ele entrou muito sonolento, levou alguns ataques bobos pelo lado esquerdo, ataques com dribles simples que o atacante adversário conseguiu, gol de desatenção, gol de desconcentração no começo do jogo, mas depois ele conseguiu jogar melhor que o adversário, criou chances, fez gols que não valeram por causa do impedimento, mas jogou melhor. Então acho que o Ceará conseguiu ter uma sequência de jogos onde ele foi melhor que o adversário, mas não conseguiu produzir vitórias. Então o primeiro pressuposto é esse: falta uma sequência de vitórias, 3 ou 4 vitórias para ele chegar lá em cima. O segundo ponto, no campeonato longo, é necessário ter elenco. E acho que é óbvio que o Ceará não tem um grande elenco. Falta um banco de reservas ao Ceará. E talvez falte dinheiro no banco para contratar reservas ou novos titulares que possam incrementar a equipe. O Ceará faz bons jogos, consegue criar, mas em geral, quando os suplentes entram, o time cai. Não conseguimos ainda ver os suplentes destacando. No jogo anterior, o Ricardo até fez um gol, digamos até que um gol difícil, porque aquela bola roubada pelo Ailon, que dada para trás, ele conseguiu bater ela certinho para entrar no gol, e não foi uma bola fácil de ser colocada para o gol, apesar de não ter goleiro na hora. Mas, em termos de produção, ao Ceará falta um banco. Outros times que estão mais à frente, os jogos que eu acompanhei, conseguiam ter 2 ou 3 jogadores na suplência que entram e mantêm a qualidade titular ou até mudam um pouco o jogo positivo. O Ceará não tem. Então, quando no segundo tempo o time começa a cansar e as mudanças são necessárias, ou para segurar um resultado, ou para fazer um resultado positivo, o Ceará tem essa carência. Então, o Ceará tem um elenco tecnicamente reduzido e precisaria ter mais jogadores para no segundo tempo manter um volume de jogo, uma pressão e conseguir os 3 pontos. E o terceiro aspecto, eu acho que deve-se principalmente à sua ao azar, vamos dar entre aspas, da arbitragem. Aqueles 2 jogos onde a arbitragem realmente atrapalhou, o Ceará poderia ter conseguido 2 vitórias, né? E aí com essas 2 vitórias ele teria tido essa sequência de jogos. Então no momento específico, não no campeonato inteiro, mas no momento específico, a arbitragem já atrapalhou o Ceará a ter essa sequência de vitórias. Então deu azar dos árbitros errarem contra o Ceará e esses erros serem decisivos para o outro time vencer a partida, né? Não é nem que só empatou, na verdade o Ceará perdeu jogos, deixou de pontuar 1 ou 3 pontos. A falta de uma sequência de vitórias que não teve por causa desses erros de arbitragem e principalmente um elenco inferior que não consegue ter a mesma qualidade no primeiro e no segundo tempo. Se o Ceará conseguir corrigir esses defeitos com algumas contratações, eu também não posso dizer se ainda tem tempo para contratar, acredito que sim, que possa melhorar o nível, né? Esperamos que a volta do Lourenço ajude, né, a melhorar o meio campo, que para mim é o ponto mais frágil da equipe, ainda é a meia, né? Nem Mugni, nem Ricardo conseguiram mostrar, para mim pelo menos, que são os meias adequados para o Ceará. Então vamos torcer para que a arbitragem não erre tanto contra o Vozão, vamos torcer que ele consiga ter uma sequência de vitórias, a começar pelos jogos dentro de casa, que aí ele tem que ganhar de qualquer maneira, e conseguir uma vitória ou alguns empates importantes lá fora. E que possa a diretoria ou o próprio Condé, com a ajuda da base ou de alguns reservas que não entraram tanto ainda, melhorar essa suplência no decorrer do jogo. Acho que o Ceará tem todas as condições de ficar entre os 4 ainda e acredito que fique.
Fica a dica. Let me 45 with